Hoje eu vim trazer para vocês uma novidade. Um livro que eu selecionei, eu acabei de ler ele. Trata-se de À Primeira Vista, de um autor chamado Nicholas. Ele já escreveu vários romances, vários livros, tudo relacionado a romances e casórios. Ele escreveu também um, inclusive, que virou filme, que tem até, inclusive, no Netflix. Se vocês quiserem dar uma olhada e pesquisada, fiquem à vontade, que se chama O Melhor de Mim. Eu já assisti, achei interessante, muito bom. E O Casamento, eu não sei se tem filme desse, nunca li também o livro, mas vou procurar ler e depois eu compartilho com vocês também o resumo. Esse livro é muito bom, é um romance, ele trata de dois personagens que rodeiam todo o contexto, né, do romance, que é o Jeremy e Lexi. Eles fazem uma analogia e ele faz uma pergunta, inclusive no livro, que é muito pertinente, que ele faz essa pergunta, né, deixa no ar. Será que de fato é possível amar alguém à primeira vista? E de fato isso foi instigando o leitor, pelo menos a mim, a concluir como seria o final do livro e qual que seria a conclusão do autor. E eu achei muito interessante, confesso. Fiquei realmente instigado na leitura e concluí ele rapidamente. É aquela coisa, aquele livro que você gosta, você acaba, né, buscando. Mas enfim, eu vim aqui falar do resumo, certo? Então eu vou falar para vocês. Ele começa com uma história do Jeremy, que na verdade é um escritor. Ele escreve para um blog, ele trabalha em Nova York, né, à época, e acabou se transferindo. Ele foi fazer uma pesquisa na cidade onde ele conheceu a amada, e então ele conhece a Lexi lá e se apaixona por ela e decide mudar para a cidade após um período de namoro, etc. E ele decide mudar para a cidade porque havia se apaixonado por ela. E foi então que ele pega as suas coisas e informa ao seu redator que vai se mudar, mas que continuaria fazendo o trabalho de longe. E foi então que ele mudou para uma cidadezinha pequena e pacata, saiu da loucura de Nova York e todos os bares e restaurantes que ele costumava frequentar, e foi viver com a amada. Comprou uma casa e ela engravidou. Foi então que ele decidiu comprar uma casa, e logo nos primeiros capítulos do livro o autor cita, né, esse momento, e de repente a vida deles dois começa a virar e eles começam a brigar muito por conta que a Lexi escondeu um romance antigo que ela teve numa cidadezinha pequena, nessa cidadezinha pequena onde ela viveu, e que deixaram alguns sentimentos no ar. Foi então que ele começou a receber e-mails sem autor e começou a levantar a questão de que será que o filho realmente é seu? E ele começou a se questionar, a se perguntar. Ele sempre muito lúcido, muito inteligente e articulador, passou a se perguntar, né? Mas até então não brigou com ela e nem entrou em nenhum dos aspectos muito mais profundos de discussão. Entretanto, ele recebe um segundo e-mail e ao receber o primeiro e-mail, ele começou a investigar e descobriu que ela estava muito próxima do ex. E foi então que ele foi investigar e recebeu o segundo e-mail. Ele ficou furioso, e foi então que a relação dos dois se abalou de tal forma que ele ficou perdido, sem saber o que fazer, com uma casa que já estava para fechar negócio, com uma mulher grávida, com um filho que ele suspeitava que não era dele. E foi então que ela decidiu, eles dois decidiram sentar e conversar e colocar tudo em pratos limpos, né? E foi então que eles restabeleceram a confiança mútua entre os dois e conseguiram tocar a relação.
essa relação começou logo quando o Lex começou a realmente mostrar a gestação e etc. E após toda a solução desse problema, eles deram início a sessões de ultrassonografia do bebê para descobrir sexo e etc. E eles foram até o médico, né? E quando chegaram ao médico, eles fizeram a primeira ultrassonografia e descobriram que a Lexi estava com um problema na gestação, que ela poderia tanto perder o bebê quanto perder a própria vida. E foram 9 meses, ou pouco menos de 9 meses, após a primeira ultrassonografia, de angústia para os dois. Eles não conseguiam focar em nada. O Jeremy, ele não conseguia, por exemplo, trabalhar ou redigir os artigos para a revista científica na página dele, na página do jornal. Então o redator o procurou e ele explicou a situação e foi contornando até onde deu. Chegaram então o momento eles passaram por várias ultrassonografias acompanhando todo esse momento, e foi então que chegaram o momento dela ter o bebê. Ela começou a ter as contrações e então ela seguiu para o hospital. Quando chega ao hospital, ela fica um bom tempo em trabalho de parto, e então os médicos chegam à sala e começam a fazer o trabalho de parto com ela. Jeremy sempre muito lúcido e muito gentil ao lado da esposa, ao lado da amada. Eles estavam muito envolvidos após a solução de todos aqueles problemas que eles passaram. E foi então que ela teve uma bela menina, que se parecia por tal com ela em si, e a garota nasceu saudável, cheia de saúde. Entretanto, Lex perde a própria vida e Jeremy fica arrasado. Ele não sabe o que fazer. Ele, naquele momento tão difícil, não tinha mais como redigir os artigos no blog, e ele pensava na morte da esposa. Enfim, o romance é muito legal, o livro é muito bacana. E foi então que o autor lança a conclusão de todo o texto, de todo o livro, acerca do assunto, né? Será que de fato é possível amar alguém à primeira vista? Foi quando ele vai ver a menina, e ele não queria ver a menina por conta que ele estava com a cabeça muito conturbada por conta disso. Ele vai ver a Alexia na cama e de repente ele não aceita aquilo e não queria ver a menina. E quando então ele decide ir até a filha, ele realmente se apaixona à primeira vista pela garota e imagina que se Lexi estivesse viva, ela adoraria que ele cuidasse dela e que ele tocasse a vida com ela. Foi então que ele fez. Ele o fez e a garota cresceu, né, não se tornou adulta no enredo, no livro, no texto do autor, mas ele cuida da criança como se ela realmente, se Lexi estivesse lá. E o autor conclui tudo mostrando para a garota que a época estava num período de extrema... ela estava sonhando, né, tendo pesadelos todas as noites e etc. E Lexi, à época, também comentou que tinha esses mesmos pesadelos quando criança. E foi então que o autor conclui com Jeremy acordando altas horas da noite e levando a filha até o túmulo da própria mãe, que fora enterrada ao lado dos pais, né, do túmulo dos pais. E eles dois sentam e observam o céu, que é no dia estrelado, e ela pergunta: é a mamãe? E Jeremy diz: sim, é sua mãe. E a partir daí a garota absolutamente passa a não ter mais os mesmos pesadelos, né?
Ele, que era sempre um cara muito científico, muito voltado para a ciência, para a solução de problemas científicos, e redigia tudo isso e escrevia para uma revista científica, num site científico, ele passou a acreditar muito mais também na subjetividade, né? Nas coisas que realmente a vida lógica não nos fornece. E ali ele passou a acreditar de fato que existia algo muito mais além, uma força muito maior, né, que poderia também solucionar problemas do nosso cotidiano. A trama é muito interessante, ele deixa isso muito claro, o autor transfere essa curiosidade desde o início do livro. É muito instigante, eu super indico, chama À Primeira Vista, eu acabei de ler ele, de Nicholas Sparks. Ele também tem outros livros, né, considerados aí best-seller. E é isso aí, eu espero que vocês gostem do resumo. Curtam o meu canal, pode fazer aí, pode compartilhar, pode fazer o que vocês quiserem. Vou deixar aqui também o link do meu Instagram, do meu Facebook, para que vocês também curtam a página e distribuam essas informações para que a gente consiga também aí trazer conteúdos interessantes. Em breve eu espero também trazer outros livros. Eu estou concluindo um outro, como eu falei, de um outro autor, né, do Kotler, que é um livro mais voltado para negócio, não tem nada a ver com romance. Esse aqui, na verdade, eu retirei da minha prateleira e decidi ler e achei super bacana. Eu vou fazer o resumo do outro e tão logo eu tiver a conclusão, eu trago para vocês, valeu? Então é isso aí, curte meu canal, dá um like, se inscreve no canal e é isso aí.